Bom, galera, vou falar hoje aqui com vocês da aula 17, ok? Aula 17. Velocidade vetorial. Tudo bem? Bom, vetor é uma grandeza, que a gente já estudou em aulas passadas, que indica intensidade, direção e sentido, ou seja, ela é representada por três variáveis, certo? A intensidade é o tamanho, o valor da velocidade, por exemplo, ou o valor significativo da força, enfim, é o fator numérico. Tudo bem? Direção. Direção é para onde esse corpo aponta. E o sentido é para onde ele vai. Lembra em aula, eu comentei com vocês que para saber se uma grandeza é vetorial, a gente precisa fazer duas perguntas para ele, para a situação que a gente está investigando. Você vai ter que olhar para ela e vai ter que se questionar para onde que essa situação aponta e para onde ela está indo. Se responder essas duas questões, você está trabalhando claramente aí com uma grandeza vetorial. E aí, como exemplo, eu dei na sala de aula como força, velocidade, aceleração, deslocamento, e as não vetoriais, energia e temperatura é um caso, por exemplo. São os casos, né? Bom, o que a gente sabe da velocidade? A velocidade vetorial ela é sempre representada por essa setinha aqui em cima, certo? E ela obedece a algumas características. A intensidade é sempre igual ao módulo da velocidade escalar. Em símbolos, o módulo da velocidade escalar é igual ao módulo da velocidade vetorial. Ou seja, elas são as mesmas, seriam as mesmas. Na direção, se o sentido é retilíneo, a velocidade tem direção da trajetória. Se o movimento é curvilíneo, a velocidade tem em cada ponto direção tangente à trajetória. Ou seja, se o movimento ele é curvilíneo, a velocidade, o vetor não faz curva, é sempre uma reta. Então ele sempre vai acompanhar um ponto tangente dessa circunferência a qual ele esteja realizando uma curva. Se o movimento for uniforme, olha só, a intensidade do vetor ela não muda, é sempre o mesmo vetorzinho lá, sempre do mesmo tamanho, certo? Agora, se o movimento for acelerado, à medida que ele vai contornando a curvatura, essa reta tangente à curvatura vai aumentando. É o mesmo caso do movimento circular retardado, ou seja, quando a velocidade diminui. Ele entra com uma velocidade muito alta e vai diminuindo ao longo da trajetória. Tudo bem? Então, é essa relação básica que a gente tem aí para a resolução dos exercícios que virão ser tratados com a velocidade vetorial. Lembre-se sempre que você precisa fazer a seguinte pergunta: para onde vai e para onde aponta? Se tiver essa resolução, se tiver essas respostas, você está trabalhando aí com uma grandeza vetorial. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício. Bom, galera, feito isso, vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício aí. Um avião percorre uma trajetória circular horizontal mantendo a indicação de seu velocímetro em 200 km por hora. O avião gasta 1 minuto para completar uma volta. Em um dado instante, que chamaremos de t igual a zero, a bússola do avião indica que ele se dirige para norte. Na figura estarão indicadas as posições do avião a cada 15 segundos. Certo? Então, bom, o que a gente tem aí de relação? Bom, eu comentei com vocês agora há pouco que a velocidade ela é tangencial à circunferência, ou seja, tangencial à trajetória que o corpo executa. E o avião está executando um movimento circular aí, onde foi pego o seu movimento a cada 15 segundos, certo? Então ele pede para a gente representar algumas coisas aqui. Ele pede para completar a tabela. Bom, a intensidade da velocidade do avião muda? Bom, pelo que a gente olha no enunciado, o avião percorre uma trajetória circular horizontal, mantendo a indicação do seu velocímetro sempre a 200 km por hora. Então, essa velocidade não vai mudar. Então, eu posso colocar já aqui que a intensidade dessa velocidade é de 200 km por hora. Em todas elas, porque não vai mudar. Então, ainda estou aprendendo a escrever isso aqui. Já achei até um software melhor que o Paintbrush, mas ainda está garranchudo, certo? Depois, a direção. Lembra quando eu comentei que você tem que perguntar para ele para onde aponta, para onde ele vai? Então,
Para onde ele está apontando? Ele está apontando aqui, ó, no T0, na vertical. Então eu vou colocar aqui, escrever aqui, ó, a direção dele é vertical. Tem gente que escreve para o norte, de sul para norte, norte para sul, mas eu acredito que dessa maneira já está bem exemplificado. Certo? No 15 segundos, o movimento dele é horizontal, a direção é horizontal. Certo? Nos 30 segundos, ela volta de novo a ser vertical. E depois, nos 45 segundos, ela volta a ser horizontal. Correto? E o sentido? O sentido, bom, ele está indo para onde? No T0? Está indo, já até diz o enunciado lá, né? Ele está indo para o norte. Certo? Depois ele vai para onde? Ele vai para oeste. Depois ele vai para onde? Para sul. E depois ele vai, por fim, leste, até voltar ao norte de novo. Certo? Aí respondendo o item A, o item B, né? O item B que foi questionado lá, o B. É correto afirmar que a velocidade escalar se mantém constante nesse movimento? Sim, é correto. Por quê? A intensidade da velocidade não muda. O que muda é a direção e sentido do movimento. Então, a velocidade escalar, sim, ela é constante. Certo? Então, você pode colocar isso. Sim, é constante, pois a intensidade da velocidade não muda. Só muda a direção e sentido. O item C. O item C ele diz o seguinte: é correto afirmar que a velocidade vetorial se mantém constante no movimento? Se a gente está tratando aqui, acabou de completar a tabela e mostrando que a direção e sentido muda, é claro que não, né, turma? Então, a velocidade vetorial, ela varia em direção e sentido. Se ela varia em direção e sentido, ela não pode ser considerada constante. Então, não. Não, pois varia em direção e sentido. Correto? Então, assim, a gente termina a resolução do exercício 1 da apostila, página 159. Beleza? Questão 2. Quais as afirmações são corretas? Então, ele diz lá: a velocidade vetorial de um corpo em movimento uniforme é constante em intensidade, direção e sentido em qualquer uma das trajetórias? Galera, não, né? Se o movimento, a velocidade vetorial de um corpo é uniforme e intensidade, direção e sentido em qualquer que seja a sua trajetória? Claro que não. Porque se o movimento for circular, igual a gente viu no exercício lá em cima, ó, o vetor ele muda de direção e sentido de acordo com o seu movimento. Por quê? A velocidade ela é sempre tangencial à trajetória, então ela não pode ser verdadeira, falsa. 2. A velocidade escalar de um corpo em movimento uniforme é constante, qualquer que seja a sua trajetória? Galera, é muito redundante ao primeiro exercício, concorda? Porque se eu estou falando agora, olha só, se a velocidade escalar, quando eu falo velocidade escalar, eu estou descartando direção e sentido. Se eu descarto direção e sentido, a única coisa que sobra é a intensidade. E a intensidade é a mesma em qualquer ponto da trajetória. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Ok? 3. A velocidade vetorial de um corpo em movimento retilíneo uniforme é constante em intensidade, direção e sentido. Novamente, a velocidade vetorial de um corpo em movimento retilíneo uniforme e retilíneo, certo? Movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme, ele também não varia direção e sentido, certo? Então, vai ser uma constante, sim. A velocidade vetorial de um corpo em movimento uniforme é constante em intensidade, direção e sentido. Portanto, verdadeiro. Ok? Vamos lá, galera. Respondendo o exercício 3, da página 160. A figura emprega os diagramas de Venn, usados na teoria dos conjuntos. Na figura, M representa movimento, U representa uniforme, R representa retilíneo, V representa variado e C representa curvilíneo. Nos balões estão indicadas as características de cada um desses conjuntos. Por exemplo,
Os conjuntos dos movimentos uniformes têm em comum a intensidade da velocidade constante. Com base no modelo, complete o que estiver faltando. Então, ele dá um exemplo, né? No MU, movimento uniforme, a intensidade da velocidade vetorial é constante. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial ela é o que, galera? Ela é constante, certo? Então, você pode colocar aqui que ela é constante, certo? Em direção. Em direção. E pode colocar também que ela é constante em intensidade. Bom, fica um pouco para fora aqui o meu, mas porque sabe como é, né? Bom, só traduzindo o que eu escrevi aqui, constante em, faltou o M aqui, ó, em direção e sentido. Beleza? Deixa eu escrever mais bonitinho. Então, ela pode ser considerada constante em direção e sentido. Melhorou, né? No quadro amarelo, MR. O que significa MR? Movimento retilíneo. A direção da velocidade no movimento retilíneo, ela é também o que, galera? Ela é também constante. Constante. Certo? No movimento retilíneo variado, o que acontece? Hein? No movimento retilíneo variado. O que a gente tem de constante no movimento retilíneo variado? Se o movimento varia, a velocidade ela não pode ser constante, certo? Mas a direção sim. Se é retilíneo, então você pode dizer que direção constante, certo? Eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Mais varia a intensidade. Direção constante, mais varia a intensidade. No MV aqui embaixo, ó. MV, movimento variado. Se o movimento variado, tudo varia, né? Então, a velocidade vetorial varia. No movimento circular variado, se o movimento é circular, ele muda a direção e sentido. Então, a gente pode dizer que varia em direção e sentido, certo? Varia em direção e sentido. Movimento circular variado e também a sua intensidade. Ou pode fazer o seguinte, ó, para facilitar. Em vez de ficar teorizando demais, pode colocar assim também, ó. Varia tudo. Varia tudo. Tudo nela varia. Certo? Varia a direção, varia sentido e varia também a intensidade. Então ela varia tudo.
No movimento circular, a direção da velocidade. A direção da velocidade. Posso até voltar aqui porque ele só pergunta da velocidade, né? Então, nem precisa colocar varia tudo. Só coloca varia. Para ser mais simples. No movimento circular, se no movimento circular varia a direção e sentido, a velocidade vetorial também varia. E no movimento circular uniforme, bom, aí a gente pode dizer que direção e sentido varia, mas a intensidade é constante. Mas a intensidade é constante. Beleza, galera? Sendo assim, a gente encerra a aula 17 e a próxima aula eu faço com vocês amanhã em sala de aula, que é a aula 18 e 19. Com isso aí a gente já deu uma boa adiantada na apostila. Tem bastante aula para fazer, mas eu acho que a gente já deu uma boa adiantada.